Hoje é 8 de abril de 2020, aula 9, assistência ao tratamento dialítico e hemodiálise. Como na última aula falamos sobre o cuidado com a máquina de hemodiálise, o processo de conexão, o processo de desconexão desse paciente, hoje abordaremos os seguintes tópicos. Falaremos de fístula arteriovenosa, complicações com a fístula e seus respectivos cuidados. Como a gente já sabe, a fístula arteriovenosa consiste em uma anastomose subcutânea da artéria com uma veia. Esse procedimento ele é realizado pelo médico vascular. A fístula é um acesso permanente mais seguro e o de mais longa duração. No primeiro momento, o paciente pode ser puncionado com um acesso duplo lumen, mas com o passar do tempo e a estabilidade do tratamento, o paciente precisa ser confeccionado uma fístula. E esta fístula, ela deve ser realizada por um profissional qualificado. Atualmente, nós temos alguns tipos de fístula. A clássica, que é uma anastomose arterial com a veia cefálica. A região fossa anticubital, que é a artéria radial com a veia mediana do cotovelo. A gente tem a região proximal do braço, que é a braquial, com a cefálica proximal, e a femoral. Com o passar do tempo, essas fístulas elas duram bastante tempo. Porém, com o passar do tempo, do próprio tratamento do paciente, ela precisa ser reconstruída. Então, por isso, temos algumas opções como essas 4 que nós já vimos. Quais são as complicações mais clássicas da FAV? O fluxo pobre, um fluxo sanguíneo pobre por conta de uma obstrução parcial, devido a uma fibrose secundária de múltiplas punções. Como a gente já sabe, o paciente hoje, cada vez mais, ele vive fazendo hemodiálise, ele tem uma expectativa de vida longa. A gente pode ter uma estenose, uma trombose dessa fístula, o que impede com que essa fístula possa ser utilizada durante outros períodos. Uma isquemia de mão, que é uma complicação, então ele precisa de outro acesso. Um edema de mão, que pode ocorrer também por conta de uma hipertensão ou por uma anastomose. A gente tem um aneurisma ou um pseudoaneurisma, que pode acontecer por venopunção repetitivas. A gente tem infecções, por isso todo o material utilizado para essas fístulas precisam ser cautelosamente cuidados. Esse paciente, todo o controle, toda a asepsia de material deve ser utilizado. Insuficiência cardíaca que ocorre nos pacientes com miocardia, e aí precisa novamente de alguns ajustes. E a gente tem alguns cuidados pré-operatórios. Como eu já disse, é um procedimento que acontece com a atuação médica. E ele é como qualquer outro procedimento. Pode ser realizado em uma sala uma sala de pequenos procedimentos, ou mesmo pode ser realizado no bloco cirúrgico. Isso vai de acordo com o estabelecimento, com a instituição onde vai ser realizado. Os cuidados pré-operatórios são os mesmos, como todo paciente, como o preparo de um paciente, para a confecção dessa fístula, como se fosse um procedimento. Após essa fístula ser confeccionada, ela precisa também ser mantida com higiene, fazer curativo, manter esse membro o mais preservado possível. Feito isso, e após 3 a 6 meses, depende do paciente, essa fístula precisa ser amadurecida. E aí a gente precisa ter alguns cuidados antes e após a sessão de hemodiálise, como o uso de EPIs, fazer antisepsia desse local, para garantir que não haja infecção e perda dessa fístula, localizar os pontos de punção, alternando para evitar a formação de aneurisma, aqueles calombos que ficam no braço do paciente. Punção no ramo arterial, deve ficar afastado do ramo vascular, para que o fluxo não fique muito intenso. As punções nos ramos, tem que ser pelo menos 5 centímetros para haver circulação. E antes e após a diálise, fixar as agulhas, mantê-las bem fixadas antes de iniciar a hemodiálise. Comprimir o local na retirada das agulhas
e manter limpo e seco, né? Para a inserção das agulhas de hemodiálise, o profissional deve ter habilitação para funcionar corretamente, evitar compressões dos membros das fístulas, né? Então, o curativo não deve ser compressivo, mas deve fazer uma fixação, verificar e permitir a pressão arterial, evitar dormir, passar algumas orientações do paciente no braço com fístula, não mexer no lugar da punção, não usar pomadas, cremes nem outros dispositivos e fazer exercícios diários para ajudar na manutenção dessa fístula, como abrir e fechar as mãos, né?